Oi moçada, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ivo Marcos, trabalho com aulas de História voltadas para vestibular e Enem há mais de 40 anos. Sejam muito bem-vindos. O nosso tema na aula de hoje, tem por título Invasões e Povos Bárbaros. Olha só, gente, para começo de conversa, o conceito de povos bárbaros, tá? É um conceito romano. Segundo o ponto de vista romano, tá? Bárbaros eram os povos que viviam fora do Império Romano. Povos que não estavam dominados pelos romanos eram chamados de bárbaros. Cuidado, hein, gente? Cuidado, porque você não pode dizer que bárbaro era todo não romano. Tá? Olha só o mapa aqui ao lado das invasões bárbaras. Tá? Veja bem, eu vou chamar de bárbaros, por exemplo, aqueles povos que vinham lá do leste europeu, da Europa Oriental, que vinham da região que ficava à margem, que ficavam, no lado esquerdo, na margem esquerda do rio Danúbio, que era uma espécie de marco divisor do Império Romano, tá? Por que eu não posso dizer que bárbaro era todo não romano? Ora, se o sujeito era grego, ele não era romano. Se o sujeito era egípcio, ele não era romano. Mas esses nossos dois exemplos, eles também não eram bárbaros, porque gregos e egípcios faziam parte do Império Romano, tá? Só era chamado de bárbaro quem vinha da onde? De uma região de fora do Império Romano, tá? Tem que ficar bem claro assim. Muito bem. Depois, pessoal, esses povos bárbaros que vão invadir Roma, principalmente entre os séculos 3 e 5 da era cristã, tá? 200 e pouco, a 400 e cacetadas depois de Cristo, tá? Vinham do leste europeu, da Europa Oriental, tá? Primeira coisa, você pode dizer que os bárbaros invadiram o Império Romano através de guerras, mas você jamais pode dizer que as invasões bárbaras foram exclusivamente violentas. Foram violentas? Sim, através de guerras, mas também vamos ter migrações pacíficas. Famílias de bárbaros à procura de novas terras, bárbaros que entraram no Império Romano como mercenários, como soldados pagos do exército romano, tá? Cuidado com essas duas formas, de migrações bárbaras para dentro do Império Romano, tá? Os bárbaros, pessoal, viviam em tribos, quer dizer, não tinha um estado constituído, era uma vida tribal, tá? Eram inúmeras tribos, mas tinham 3 etnias, tá? Olhando aqui no nosso mapa de novo das invasões bárbaras, a etnia dos germânicos, olha só, a etnia dos germânicos vivia mais próxima à fronteira com o Império Romano. Os eslavos, mais a leste da Europa. E as etnias como os tártaro-mongóis, que vinham lá das estepes asiáticas, como foi o caso dos hunos. Inúmeras tribos, mas essas 3 etnias aí, tá? Muito bem. Olha só, gente. Quais os motivos, os fatores, das invasões dos povos bárbaros? Bom, primeiro, pessoal, os bárbaros eram nômades. Eles se mudavam de uma região para outra, atrás de novas terras para plantar, atrás de novas passagens para os seus animais, certo? E também atrás de vítimas de suas pilhagens. Pilhagem ou saque, pessoal, é usar a guerra para roubar. Tribos bárbaras já praticavam a pilhagem sobre outras tribos bárbaras. Agora resolveram pilhar o quê? Tá? As cidades do Império Romano. Outro motivo, a fragilidade do Império Romano. O Império Romano já estava vulnerável, já não conseguia mais cuidar de todas as fronteiras. Tá? Temos também, pessoal, o interesse dos bárbaros sobre as cidades do Império Romano. Os atrativos que as cidades do Império Romano ofereciam aos bárbaros. Porque, olha só, se o bárbaro quisesse invadir a zona rural atrás de comida, tinha que ser numa época logo após a colheita, Porém, se esse bárbaro invade uma cidade do Império Romano, em qualquer época do ano, ele vai encontrar celeiros de frutas nessa cidade,
vai encontrar depósitos de cereais, vai encontrar mercados. E nesses mercados, pessoal, né, você tinha aí, né, animais prontos para o uso. Eram animais que seriam vendidos prontos para o uso. Por exemplo, né, um bovino pronto para o abate, um cavalo pronto para ser usado. E os bárbaros estavam atrás disso. Quer dizer, o bárbaro era violento, mas não era burro. Tá? Outra coisa, o avanço dos hunos. Tá? Um grupo de bárbaros da etnia tártaro-mongol. Eslavos e germânicos, com medo dos hunos, migraram para a Europa Ocidental, fugiram dos hunos, invadindo o Império Romano. Tá? Não que os hunos fossem, né, o diabo em figura de gente, né? Violento por violento, todos eram violentos. Mas o que botava medo era a quantidade de guerreiros hunos. Tá? Muito bem. E como viviam esses bárbaros? Eu já falei, os bárbaros tinham uma vida tribal, então não havia um estado constituído. Eram nômades, se mudavam de uma região para outra, atrás de pastagens, áreas de plantio e vítimas de suas pilhagens. Tá? Não conheciam bem uma escrita. Por isso que as leis bárbaras eram, olha só o palavrão, leis consuetudinárias. Consuetudinárias, leis orais, tá? Porque eles não tinham escrita, tá bom? Possuíam uma economia agropastoril. Vivia da agricultura de subsistência, gente, tá? Né? Viviam do trabalho agrícola voltado para a subsistência. Então eles quase não faziam comércio, não usavam moeda, certo? Não tinha moeda. Para quê? Viver da pilhagem, viver da agricultura de subsistência, não precisa de moeda. Portanto, quase não praticavam comércio nem usavam a moeda. Tá? Tinha uma sociedade patriarcal, porque nas relações familiares, nas relações sociais, prevalecia a autoridade da figura masculina, tá? Da figura do pai. Os guerreiros de maior destaque se tornavam os chefes das tribos bárbaras. Os germânicos tinham uma prática chamada comitatus, que era a aliança entre as tribos bárbaras. De repente, eu, chefe de uma tribo bárbara, estava a fim de conquistar um pedaço do Império Romano, mas não tinha homens suficientes para isso. Então eu me aliava a outro chefe de tribo bárbara para somarmos nossas forças e invadirmos aquela região. Essa prática dessa aliança aí se chamava, olha a palavrinha aqui, comitatus. Comitatus. Muito bem. Né? E os bárbaros vão, né, entrar de sola no Império Romano, né, na Europa Ocidental. Tá? É natural, os bárbaros começaram a assimilar alguns costumes romanos, como, por exemplo, tentar implantar um Estado organizado, um Estado unificado. Por isso que alguns povos bárbaros chegaram a montar pequenos reinos na Europa Ocidental, pequenos reinos sobre, né, as ruínas, né, do antigo Império Romano. Mas esses reinos vão ter um caráter efêmero, ou seja, uma curta duração, salvo o reino dos francos, que mais do que uma exceção vai contribuir para a formação do feudalismo. Então, olhem aqui, gente, nesse nosso mapa, né? O mapa aqui dos reinos fundados por bárbaros, que não vão durar muito tempo, não. Vão ter um caráter efêmero, exceto, é claro, o reino dos francos, tá? Veja só, pessoal, a gente vai falar sobre bárbaros também na formação do feudalismo, tá? Explicando aqui sobre os bárbaros, a gente entende um pouco do cenário da decadência do Império Romano, tá? Então, né, nessa aula você tem elementos não só por uma questão sobre invasões de povos bárbaros, mas para questões que também possam envolver a decadência do Império Romano e a formação do sistema feudal. Veja bem, né, de novo, vamos olhar aqui, pessoal, o mapa dos reinos bárbaros. Estão vendo aqui, olha lá, o reino dos francos? Tá? O reino dos francos vai ocupar boa parte de uma região que os romanos chamavam de Gália, que pegaria hoje em dia, né, boa parte do território francês. Tá? O reino dos francos vai ser uma exceção. Sabe por quê? Dentre os reinos bárbaros, o reino dos francos vai ficar grande e vai durar alguns séculos. Além do que, o reino dos francos, a existência do reino dos francos vai contribuir mais tarde para a formação do sistema feudal. Então, vamos prestar atenção.
Na última década do século V, 490 e poucos aí depois de Cristo, um chefe franco, chamado Clovis, fundou o Reino dos Francos. Ele se tornou cristão e obrigou que seus súditos também seguissem o cristianismo. Tá? E aí nascia o Reino Cristão. Nos próximos quase 200 anos aí, pessoal, o que vai destacar muito no Reino dos Francos vão ser, olha só a expressão, reis indolentes. Reis indolentes. Indolência, pessoal, digamos assim, é a maneira elegante, educada de você dizer preguiça, vagabundagem, tá? Então eram reis preguiçosos, tá? Que não estavam nem aí para a sua condição de estadista. Para isso eles nomeavam, sabe o quê? Olha só essa expressão, major-domus. Major-domus. O major-domus, ou prefeito do paço, prefeito do palácio, mordomo do paço, mordomo do palácio, tá? Era uma espécie de primeiro-ministro faz tudo, tá? Ele é que administrava mesmo o reino, ele que comandava o exército, porque o rei era indolente, Era preguiçoso, tá? O único mordomo do paço ou major-domus que merece ser citado, tá? É Carlos Martel. Carlos Martel, tá? Porque o Carlos Martel comandou os francos na Batalha de Poitiers. Olha só aqui, ó, Batalha de Poitiers, em 732 depois de Cristo, tá? Nessa Batalha de Poitiers, os francos comandados por Carlos Martel impediram o avanço dos árabes que vinham da Península Ibérica e tentavam entrar no Reino dos Francos. Depois falaremos sobre civilização árabe em outro capítulo, tá? É o único major-domus que é citado, tá? Em meados do século VIII, tá? Pepino, mais tarde conhecido como Pepino Breve, vai se tornar major-domus. Ele era filho do Carlos Martel. Pepino, pessoal, ele chegou à brilhante conclusão. Pera aí, tá? Quem comanda o exército aqui sou eu, tá? Quem administra esse reino aqui, também sou eu. Ah, quer saber do mais? Eu vou ser rei. E aí Pepino, que vai entrar para a história com o título de Pepino Breve, tá? Torna-se rei dos francos, certo? Só que é claro, ele não vai ser um rei indolente, não vai ser um rei preguiçoso, tá? Ele vai dar início a uma nova dinastia, a dinastia carolíngia. Dinastia, que é família real. Ele também vai iniciar um processo de expansão territorial, que seu filho mais tarde vai dar continuidade. O nosso amigo Pepino Breve invadiu áreas do norte da Península Itálica, e dominou o reino dos Lombardos, dando parte dessas terras aí de presente para a igreja, para o Papa na época, tá? E essa terra que ele deu de presente para o Papa vai ser olha aqui, Patrimônio de São Pedro, ou Estado Pontifício, Patrimônio de São Pedro, que é uma área, como se fosse um país, cujo chefe político é o Papa. Hoje em dia é o Estado do Vaticano, tá? Mas naquela época era um bom pedaço de terra no centro e norte da Península Itálica. O nosso amigo Pepino Breve morreu e vai ser substituído por seu filho, Carlos Magno. Aí vai ter coisa pra gente falar, hein? Carlos Magno vai conquistar muita terra, mas muita terra, E aí o reino dos francos vai virar Império Carolíngio. Olha só aqui, Império Carolíngio. Olha aqui no nosso mapa o tamanhão do Império Carolíngio, pessoal. Ficou desse tamanho na Europa. Olha, é terra que não acabava mais, tá? Muita coisa. Agora, olha só, pessoal, você pode ter uma questão no vestibular em que pergunta-se aí qual o motivo da igreja, dos papas na época, apoiarem a expansão de Carlos Magno. Pessoal, de cada região que Carlos Magno conquistava, tá, ele, uma parte dessas terras ele dava de presente para as autoridades do clero, para os bispos, então a igreja recebia a terra e obrigava a população da região a se converter ao cristianismo, tá? Então, aumentava o número de pessoas submetidas à autoridade do Papa, já que nessa região a única instituição cristã era a Igreja Católica. Por isso, então, a igreja na época vai apoiar a expansão de Carlos Magno. Essa expansão não foi obtida só através da guerra,
Carlos Magno, ele era descendente de bárbaros germânicos, então ele carregava consigo elementos da cultura bárbaro-germânica. Os bárbaros germânicos tinham uma prática chamada, olha só aqui, comitatus, que era uma aliança entre guerreiros bárbaros. Então, o nosso amigo Carlos Magno se aliava a alguns outros, né, algumas pessoas importantes, falava, olha, se você recrutar soldados para mim, tá, para me ajudar a conquistar esse pedação de terra, parte dessas terras aí eu te dou. Negócio fechado, tá? Isso aí, na verdade, era a prática do comitatus. Carlos Magno conquistava aquela imensidão de terras e aí dividia a parte dessas terras entre aquelas pessoas que recrutaram soldados para ele, tá? Né? O Império Carolíngio vai ser dividido em províncias, digamos assim, chamadas de condados, ducados e marcas. Né? As marcas eram as províncias do Império Carolíngio mais próximas da extremidade do Império, das fronteiras. Tá? Muito bem. Carlos Magno, pessoal, no Natal do ano 800, vai ser coroado pelo Papa na época, né, como Imperador do Ocidente, defensor do cristianismo. Por que que a Igreja vai nomear Carlos Magno, vai coroar Carlos Magno Imperador do Ocidente? Acreditava-se que fosse possível que ele restaurasse, né, o antigo Império Romano do Ocidente. Daí ele ser coroado Imperador do Ocidente. Tá? Carlos Magno vai contrariar determinados aspectos da cultura bárbaro-germânica. Por exemplo, ele vinha de um povo tribal, certo? Ele criou isso, ó a palavra, aliás, olha a expressão, missi dominici, um corpo de funcionários públicos para ajudá-lo na administração. Tá? Poxa, não tem nada a ver com povos bárbaros, isso aí é um elemento mais civilizatório. Tá? Os bárbaros não tinham escrita e tinham leis orais, né? Ele criou um código de leis orais, as capitulares, diferente da origem da cultura bárbaro-germânica. Tá? Os descendentes bárbaros não eram muito chegados a estudo, né? Pois não é que o Carlos Magno criou o Renascimento Carolíngio, um apoio às atividades intelectuais, culturais, artísticas? Tá aí. Tudo bem, tá? Nem todo mundo vai querer seguir isso daí, porque o bárbaro, repito, não era muito chegado a estudo, mas ele criou esse Renascimento Carolíngio e com o apoio da Igreja, porque os professores que vão dar aula nas escolas que ele fundou eram padres. Esse Renascimento Carolíngio não era para todo mundo, era para levar erudição, levar conhecimento, né, aos membros da corte do Carlos Magno. Nem todo mundo aderiu. Tá? Mesmo assim, teremos as escolas palatinas, escolas do palácio, né, para tentar levar conhecimento, erudição aos membros da nobreza. Né, e as escolas episcopais, para formar sacerdotes. Tá? Tudo bem. Até que um belo dia, no ano 814, Carlos Magno morreu. Tá? Há de se imaginar o seguinte, poxa, morre o monarca, seu filho homem mais velho o substitui. Moçada, vão ser 29 anos de briga entre os herdeiros. Pensa numa briga por essa herança, né? 29 anos, tá? Até que, passado 29 anos aí, no ano 843, os descendentes de Carlos Magno assinaram o Tratado de Verdun. Tratado de Verdun, tá? Que dividiu o Império Carolíngio em 3 reinos menores. Olha só no nosso mapa aqui, ó. O Tratado de Verdun acabou com o Império Carolíngio, porque o dividiu em 3 reinos menores. Tá? Era o fim do Império Carolíngio. Tá? Agora, olha só, gente. Bárbaros, Império Carolíngio, isso tudo nos ajuda a compreender melhor a decadência de Roma e também contribui muito para nós entendermos a formação e o funcionamento do sistema feudal, que a gente vê em outra aula. Sim, porque no meio dessa bagunça toda, após a morte do Carlos Magno, né, várias províncias, né, condados, marcas e ducados vão virar feudos, tá? O modo de vida dos bárbaros, um modo de vida rural, voltado para uma economia agropastoril, não usavam moeda, tá? Isso tudo vai contribuir
para a formação do feudalismo e o próprio modo de vida feudal, tá? Certo? As pessoas fugindo dos bárbaros, indo buscar proteção na zona rural, isso vai contribuir também para a formação do feudalismo. Tá? Quer dizer, estudar o capítulo sobre invasões de povos bárbaros não é estudar apenas para uma questão sobre invasões de povos bárbaros, mas também para questões que envolvem decadência do Império Romano, que envolve formação do feudalismo e até, de certa forma, propagação do cristianismo, da igreja medieval. Tá? Então, é um assunto curto, mas que abrange informações e raciocínios, compreensão para outros assuntos também. Beleza, gente? Tá? Agora, acho que os bárbaros não sabiam o prazer que é comer um bom damasco.